Renovando a Esperança, baseada na primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos estudando aí versículo por versículo desse texto, né? E aí há aquela história do diácono que sempre dormia nas mensagens do pastor. O pastor começava a pregar e ele dormia, né? E eu já tive um diácono assim também aqui na igreja. Agora ele está dormindo em outra igreja. Mas sempre que o pastor começava a pregar, ele dormia. Um domingo, o pastor decidiu pregar uma peça no diácono, né? Então ele começou a pregar, como sempre, o diácono logo dormiu. Aí o pastor disse baixinho para a congregação, não é? Todos que querem ir para o céu, fiquem de pé. Aí toda a congregação se levantou, exceto o homem cochilando, lá sentadinho, cochilando, né? Aí o pastor pediu que todos se acertassem, e aí ele disse bem alto, né? Agora os que querem ir para o inferno, fiquem de pé. Num salto, o diácono acordou e pôs-se de pé. Aí ele olhou ao redor, não viu mais ninguém, não é? De pé. Então ele disse: pastor, eu não sei o que nós estamos votando, mas eu e o senhor somos os únicos a concordar. Irmãos, olha só, presta bem atenção. Eu prefiro que você fique acordado nos meus sermões. Eu prefiro, mas olha só, eu sinceramente penso isso. Se essa é a única oportunidade que você tem na sua vida agitada, para desacelerar, ficar parado, e aí você tem vontade de cochilar, então vá em frente, tire um cochilo, né? Pelo menos você tirou algo bom da mensagem. Mas, se der para você ficar acordado, é melhor, né? Porque, irmãos, há algo mais perigoso do que o sono físico na igreja. É o sono espiritual. Nesses últimos dias, nós precisamos estar espiritualmente acordados, alertas. Aqui está o que Paulo escreveu sobre este tema: você está dormindo na luz? Aqui está o que Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite, os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, nessa passagem eu encontro Deus nos chamando para fazer 3 coisas. A primeira coisa, acorde de sua apatia espiritual. Acorde. Versículo 6, Paulo escreveu: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Você percebeu no texto como Paulo usou o contraste entre luz e trevas, para descrever a diferença entre 2 visões de mundo? Ele fala daqueles que estão nas trevas, são os que estão longe de Deus. Ele fala dos que estão na luz, são os que estão próximos a Deus. Os cristãos de Tessalônica no passado, eles tinham feito parte do reino das trevas, como eu e você fizemos no passado. Eles estavam sob o controle do príncipe deste mundo, o diabo, o príncipe das trevas. Mas, uma vez que Jesus havia se tornado Senhor da vida deles, eles faziam parte de um novo reino, o reino da luz. Irmãos, o mundo sem Jesus ainda está em trevas, ou como Paulo diz, eles estão dormindo. Mas o perigo é que os crentes que estão na luz estejam também dormindo espiritualmente. É por isso que Paulo escreve essa parte, esse texto. Paulo diz: os que estão em trevas estão dormindo, mas há um outro perigo, o perigo daqueles que estão na luz e estão dormindo ainda espiritualmente. Olha o que o dicionário diz a respeito de sono. O que significa sono? É um estado de inatividade com perda de consciência, uma diminuição na capacidade de resposta aos eventos ocorridos ao seu redor. Perda de consciência, diminuição da capacidade de responder aos eventos ocorridos ao seu redor. Em outras palavras, quando você está dormindo, você não está ciente do que está acontecendo ao seu redor. Quando você está dormindo espiritualmente, significa que você está inconsciente do que Deus está fazendo agora mesmo, nessa igreja e no mundo. Vou repetir: quando você está dormindo espiritualmente, você está num estado de inconsciência daquilo que Deus está fazendo nesta igreja, agora mesmo, e no mundo. A Bíblia nos diz em muitos lugares que nós precisamos acordar. Acorde, igreja. Romanos capítulo 13, versículo 11, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Chegou a hora. Há muitos de vocês aqui hoje que estão fisicamente acordados, seus olhos estão abertos, você está ciente de mim e do que eu estou fazendo e dizendo agora, você está ciente das pessoas ao seu redor, mas a minha pergunta é: você está ciente do que Deus está fazendo no mundo? Você está ciente do que Deus está fazendo em nossa igreja? Você realmente está acordado espiritualmente? Irmãos, nós todos estamos familiarizados com aquele pequeno cartaz, né, aquele pequeno aviso que se coloca na porta do quarto de um hotel escrito: não perturbe, não é? Você já viu isso? Coloca lá na porta do quarto: não perturbe. Eu penso que Deus olha para nós aqui hoje nesse lugar. Muitos de nós já penduramos um sinal de não perturbe no nosso coração. Já fizemos isso. Você já não se importa mais em compartilhar a sua fé com outros. Você já não se importa mais em evangelizar. Você já não se importa mais em falar de Jesus para outras pessoas. Você assumiu uma zona de conforto enquanto caminha tranquilamente, ou pensa que caminha tranquilamente para o céu.
Sabe, irmãos, eu acredito que silenciosamente a atitude de milhões de cristãos nesse mundo moderno é esta: olha, eu estou satisfeito de vir à igreja, eu estou satisfeito de me sentar no meu lugar todo domingo, ficar de pé, cantar umas musiquinhas, dar uns abraços aqui e ali, uns apertos de mão aqui e ali, ouvir o pregador, o que ele tem a dizer, ir para casa completamente intocável. Não me perturbe. Irmãos, eu estou cada vez mais convencido de que a gente tem que sair dos cultos com uma sensação de incômodo tão grande, que a gente pense, nunca mais vou voltar. Uma sensação de incômodo tão grande, que a gente pense, eu nunca mais entro nessa igreja. Mas hoje, irmãos, criou-se uma cultura de se agradar as pessoas. A gente precisa agradar as pessoas, porque senão elas não voltam, como se elas fossem clientes bem tratados. Cafezinho, água gelada, ar-condicionado, conforto nos bancos, palavra que amacia o ego, palavras de sucesso, de vitória, de conquista, de prosperidade, porque é isso que todo mundo quer ouvir. É isso que é bacana, é isso que é para cima, é up. Não é? Falar de pecado, falar de renúncia, falar de arrependimento, falar de mudança de vida, não, isso incomoda. Não perturbe. É o que muitas pessoas já colocaram na porta do seu coração. Às vezes, irmãos, as pessoas estão tão satisfeitas assim, que elas simplesmente entram numa rotina espiritual, onde nada muda, nada muda. Uma rotina é como uma sepultura, você foi sepultado vivo, e o nome disso é rotina. Deus está tentando dizer a cada um de nós: ei, acorde! Acorde, chegou a sua hora, igreja. Alguns acreditam que o Brasil está vivendo um avivamento, não é? Essa semana o pastor Marcos Feliciano estava numa das rádios aí dando entrevista, e ele encheu a boca para dizer: nós hoje somos 40 milhões de evangélicos, e ele falou isso com um certo orgulho, né? Nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. E eu, se fosse ele, nem daria esse número, porque o entrevistador poderia ter perguntado: e daí? Qual a diferença que isso fez para o nosso Brasil para melhor? Chegou a nossa hora, igreja. Chegou a hora da igreja acordar e se levantar como a verdadeira noiva do Senhor nesta terra. Amém. Chegou a hora da igreja se levantar e se posicionar como aquela que de fato propaga a palavra santa do nosso Deus, que incomoda as pessoas, que as tira da zona de conforto, que as acorda da sua apatia e do seu sono espiritual. Francis Chan, eu tenho vontade de trazer esse camarada aqui na igreja, é um pastor americano, é um dos poucos que eu tenho vontade de trazer aqui na igreja. Francis Chan escreveu um livro, que a primeira frase do livro começa dizendo assim: todo mundo sabe que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Você sabe que tem alguma coisa. Eu não estou falando de você, eu estou falando de você e de tudo. Todo mundo sabe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no ar, irmãos. Tem sim.
Tem alguma coisa errada, muito errada. Quando cantores vêm às nossas igrejas e a turma faz fila para arrumar um autógrafo, para tirar uma selfie com o cantor, tem alguma coisa muito errada. Quando pastores sobem no púlpito para pregar a palavra de Deus e são pagos para isso, recebem cachê para isso, tem alguma coisa muito errada. Eu pagaria, irmãos, para pregar. Eu pagaria para pregar, porque é privilégio. Privilégio. Eu sei que parte do problema é com a gente, irmãos, pregadores. Há muito sermão pregado nas igrejas de hoje que acalma as pessoas, não é? Façam que elas durmam espiritualmente. Hoje Deus está tentando dizer a Cibe: acorde de sua apatia espiritual. Você sabe o que é apatia? Você se importa em saber o que é apatia? Apatia é exatamente isso, irmãos. É quando nós não nos importamos com o que está acontecendo. O apático é aquele que tanto faz se está descendo, se está subindo, se é noite, se é dia. E daí? Esse é o apático. Então transforma isso em apatia espiritual. O que é apatia espiritual? É quando você já não se importa mais com o que está acontecendo no mundo, na igreja ou espiritualmente. Você não se importa. Você cumpre as tarefas. Você vem à igreja, você não fala muito palavrão, né? Você vai vivendo a sua vidinha mais ou menos. Aliás, ontem eu ouvi um trecho de um sermão pregado, não vou dizer quem foi não, mas daquela fonte podia vir água boa. E rapaz, eu gostei do negócio. E ele dizia que a gente vai vivendo uma vida mais ou menos, e tudo que a gente vai fazendo é mais ou menos, é uma vidinha mais ou menos, não é? A gente está acostumado com mais ou menos, só que o mais ou menos começa a incomodar a gente quando a gente precisa do outro. Aí você precisa de um advogado, aí você contrata um advogado mais ou menos. Aí você precisa de um médico, aí você vai num médico mais ou menos. Aí você está escolhendo um marido, aí você vai casar com um mais ou menos. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? É a cultura da mediocridade. Mediocridade, o cara que está na média, para baixo. Então para mim tudo bem, que eu seja mais ou menos, que eu seja medíocre, mas quando eu precisar de você, que você seja o máximo. Mas a cultura é do medíocre, e se a cultura é do medíocre, como é que você vai exigir o máximo do outro? Se você não dá o máximo, se você não faz melhor, apatia espiritual, estamos num sono, e a gente não se importa com as coisas que estão acontecendo no mundo, na igreja ou em geral. Você apenas está satisfeito em fazer a sua parte. Já fiz a minha parte. Aliás, esse negócio de já fiz a minha parte, isso foi inventado no inferno. Já fiz a minha parte. Agora eu vou para casa e vou continuar a minha vidinha mais ou menos. Sabe o que é isso? Apatia espiritual. Vance Havner, um dos melhores pregadores do século XX, escreveu: todo mundo está cansado, ainda bem que o Senhor não falha, nem se fatiga, porque todo mundo hoje está um trapo. Nós vamos para a cama cansados, levantamos cansados, parece que um sono profundo desceu sobre nós. O diabo tem cloroformizado a atmosfera.
Nós precisamos nos livrar do nosso aviso, não perturbe, pular fora do nosso torpor, sair do nosso coma e despertar da nossa apatia. Acorde, igreja. Você está se achando, né? Acorda, porque todo mundo sabe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é por aí. É a primeira coisa que Deus nos diz. Mas nesse texto Deus também nos diz uma segunda coisa: vista a sua armadura espiritual. Versículo 8, Paulo diz: nós, porém, que somos do dia. Olha o contraste que ele vai fazendo: dia e noite, luz e trevas. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Quando você vai a Efésios capítulo 6, Paulo escreve sobre uma guerra espiritual. Nessa passagem ele menciona 6 peças da armadura de Deus: ao cinturão da verdade, a couraça da justiça, sandálias da pregação do evangelho, capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele aqui menciona só 2 peças dessa armadura: couraça e capacete. O peitoral, o que ele faz? Ele protege o seu coração. O capacete, o que ele faz? Ele protege a sua mente. Claro, uma ferida no peito pode ser fatal para um soldado. Então os romanos usavam um peitoral para proteger os órgãos vitais. A Bíblia chama de couraça da justiça. Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Nossa justiça é como trapos imundos, não como uma couraça. É a justiça de Jesus que protege os nossos corações. Quando a gente veste a justiça de Jesus, Deus não vê mais a nossa injustiça. Ele vê a justiça do seu Filho perfeito em nossos corações. Agora a couraça, ou as couraças que os soldados romanos usavam, elas tinham uma parte frontal e uma parte das costas, e 2 tiras de couro unindo as 2 partes, frontal e traseira. A fé, irmãos, ela protege a parte de trás. A fé olha para trás e diz: olha, sua retaguarda está protegida. O amor protege o peito. Paulo fala da couraça do amor e da fé. Agora o capacete da salvação protege a nossa cabeça, onde está o nosso cérebro. Em termos espirituais, protege a nossa mente. Irmãos, como cristãos, nós não devemos nos atrever a sair para uma guerra espiritual sem esse capacete, o capacete da salvação. Qual é a aplicação aqui? O que Paulo quer aqui que a gente entenda? Irmãos, assim como a nossa verdade, a justiça e a paz se encontram em Jesus. Jesus. A nossa salvação está em Jesus. Olha a declaração aqui, ó: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é a nossa salvação. Então esse capacete da salvação, ele protege a nossa mente da dúvida. Existem 2 tipos de cristãos aqui nesta manhã. Alguns de vocês já foram libertos da dúvida. Você tem absoluta certeza da sua salvação. Aí se eu lhe perguntar: você é um crente? Você conhece o Senhor? Você responderia imediatamente: oh sim, pastor, eu conheço o Senhor, eu vou para o céu, eu sou um cristão, Jesus é real para mim. Esse é o primeiro tipo de cristão. Mas existe um segundo tipo. Diante dessa mesma pergunta, ele logo responde: ah, eu acho que eu sou. Você vai para o céu? Olha, eu espero ir para o céu. Querido, como cristão, você tem que ter certeza absoluta da sua salvação, que você não duvide uma única vez sequer. João escreveu dizendo: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês
saibam que tem a vida eterna. Você tem que ter certeza disso. Ou seja, as palavras de Deus foram escritas, a palavra de Deus foi escrita para que eu e você tenhamos certeza de que nós somos salvos. Querido, um anjo, preste atenção, um anjo não conseguiria me fazer duvidar da minha salvação. Um anjo. Você tem esse tipo de segurança? Você tem esse tipo de segurança? Querido, eu tenho o capacete da salvação, ele me dá proteção total, absoluta, da dúvida. Eu estou tão certo da minha salvação, que se um anjo aparecesse diante de mim, agora, apontasse o seu dedo para mim e dissesse: Arlênio Machado, você está perdido, você não é um cristão, você irá para o inferno quando você morrer. Eu olharia para esse anjo e diria: anjo, você não sabe o que está falando. Você não compreende nada de salvação, e provavelmente você é um emissário do inferno. Um anjo não poderia me fazer duvidar da minha salvação em Cristo Jesus. É o tipo de segurança que Deus espera que nós tenhamos. Você pode ter essa segurança quando você colocar o capacete da salvação. Veja bem, o capacete não é a salvação, Jesus é a salvação. O capacete é como você pensa sobre a salvação. Por que nós precisamos vestir uma armadura espiritual, irmãos? Por quê? Por que nós precisamos vestir uma armadura espiritual, irmãos? Porque nós vamos no show do Jade e Jadson, é isso? É? Nós precisamos vestir uma armadura espiritual porque a gente vai para uma boate, é isso, irmãos? É? A não ser que seja para evangelizar, não é? Distribuir panfleto, ok, não é? Nós vestimos uma armadura espiritual para quê, irmãos? Uma armadura se veste para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Para guerra. Nós estamos em guerra. A vida é dura. A gente vai enfrentar dias maus. Paulo escreveu: olha, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A Bíblia nos ensina a ter firmeza espiritual. Note que Paulo não está dizendo que um dia o mal vai chegar, não é isso. A ideia não é: está chegando aquele dia em que o mal vai chegar. Não, essa passagem me inspira a pensar que cada um de nós vai ter um dia que será o pior dia das nossas vidas. Será o dia mau para você. Algumas pessoas já viveram o pior dia das suas vidas. Você permaneceu firme, você vai permanecer firme. Para outros, o dia mau ainda vai chegar. Portanto, querido, vista a armadura de Deus, para que você possa permanecer firme quando o seu mundo desmoronar. Deus está dizendo: acorda, igreja. Deus está dizendo: vista a sua armadura espiritual. E finalmente Deus está dizendo: faça boas alianças espirituais. Paulo conclui esse texto sobre a segunda vinda. Todo esse texto, desde lá do capítulo 4, Paulo está falando da segunda vinda. Ele conclui o texto com esta ordem: por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. As palavras que você fala com as pessoas, querido, podem edificar as pessoas ou destruir as pessoas. No livro de Tiago, nós lemos que a língua pode ser uma fonte refrescante ou um incêndio mortal. Pense nisso.
A língua pode ser uma fonte refrescante ou um incêndio mortal. Você usa as suas palavras para refrescar as pessoas, ou você usa as suas palavras para queimar as pessoas? Alguma vez você já disse algo que logo que você disse, você desejou voltar atrás? Ai, por que eu disse isso? O problema para algumas pessoas, irmãos, é que elas colocaram a sua boca em movimento antes de acionar o cérebro. Onde eu trabalhava, lá no laboratório, eu trabalhava na Força Aérea, tinha um cartaz preso numa parede, uma cabeça de lado assim, uma chavinha de liga e desliga aqui, escrito assim: antes de abrir a boca, acione o cérebro. A sua língua pode colocar você num monte de problemas, ou pode livrá-lo de um monte de problemas. Nós só devemos usar palavras, irmãos, que edifiquem as pessoas. Edifiquem as pessoas, até dentro de casa. Tome cuidado com o que você diz, até dentro de casa. Não é porque é a sua casa, onde você paga as contas, onde você anda sem camisa à vontade, sei lá, que você tem o direito de dizer qualquer coisa. Não tem. Paulo nos exorta: nenhuma palavra torpe, Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Às vezes apenas uma única palavra de encorajamento pode fazer a diferença na vida de alguém. Palavra de encorajamento. Há uma história de um banqueiro em Nova York, é uma história real. Um banqueiro em Nova York, ele todo dia passava por um mendigo antes dele entrar no seu banco, seu próprio banco. O mendigo não tinha as pernas, e ele tinha um pacote de lápis que ele tentava vender todo dia. Ele vendia lápis. A maioria das pessoas passava e ignorava o homem, ou jogava uma moedinha dentro do seu chapéu. Mas esse banqueiro, todo dia, ele comprava um lápis, e ele dizia para o mendigo: olha, este é um bom lápis, e você é um comerciante, eu gosto de fazer negócios com um bom empresário. Todo dia ele dizia isso. Um dia o mendigo não estava mais lá. Semanas mais tarde, o banqueiro viu esse homem lá na estação do metrô, onde ele abriu um quiosque. O homem lhe disse: eu esperava que um dia você passasse por aqui. Eu estou aqui no meu próprio negócio por causa de você. Você me dizia todo dia que eu era um comerciante, não um mendigo. Você me deu respeito por mim mesmo. E assim eu vendi lápis, um a um, muitos deles. Poupei o dinheiro e agora estou aqui. Obrigado pelo incentivo. Deus diz: faça boas alianças espirituais. Meu querido, se a turma com quem você anda coloca você para baixo, foge dessa turma. Foge, evita. Você vai se tornar o que eles são. Você vai ser o que eles são. Quem anda com porco, farelo come. Diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. A gente tem que andar com gente que coloca a gente para cima. Não é bajuladores, não.
Não é bajuladores, não estou falando de andar com bajuladores. Bajuladores não. Andar com gente que tem palavra para nos edificar. Boas alianças. Todo mundo está lutando com alguma coisa. Então todo mundo precisa de encorajamento. Encorajamento. Eu preciso, você precisa. William Barclay diz o seguinte: uma das nossas maiores tarefas é o dever de encorajamento. É fácil rir do sonho de um homem, é fácil jogar água fria no seu entusiasmo. O mundo está cheio de desencorajadores, mas temos um chamado divino para incentivar uns aos outros. Muitas vezes, um tapinha nas costas mantém um homem de pé. Querido, Paulo não apenas disse que os crentes deveriam encorajar uns aos outros, Paulo também encorajou os crentes. Ele escreveu: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano não envolve experimentar a ira de Deus. Não envolve. O plano de Deus não envolve que você experimente a ira dele por causa do seu pecado. Deus o chamou para receber a salvação através de Cristo Jesus. Alguém disse que a confissão é boa para a alma e ruim para a reputação. A confissão é boa para a alma e ruim para a reputação. Ok, mas eu vou me arriscar a fazer uma confissão aqui hoje. Eu não sou uma daquelas pessoas que saem da cama bem-humoradas. Não sou. Porque tem aquele camarada, e esse camarada para mim, ele é irritante. Ele já sai da cama num pique, numa coisa assim, uau! Não é? Acorda, pula da cama e vamos, que hoje é mais um dia, e esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos nele. Não é? Eu saio da cama assim, sabe como? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A minha confissão: eu sempre usei o botão soneca do despertador. Quando eu não coloco o despertador para despertar 10 minutos antes, sabe aquele negócio assim? Tocou, aí você vai lá, desliga, aí você pensa assim: eu tenho mais 10 minutos. E quando ele toca, você desliga e... Bom, agora que eu confessei esse pecado horrível, vamos aplicar isso à nossa mensagem. Querido, nunca use o botão soneca no seu despertador espiritual. Nunca use. Quando você está dormindo espiritualmente e você aciona o botão soneca, é uma maneira de você dizer: não agora, Deus, eu vou mudar amanhã, eu vou começar a viver para você amanhã, eu vou começar a cumprir os seus propósitos para a minha vida amanhã, eu vou começar a servi-lo amanhã. Meu querido, jogue fora esse botão soneca, acorde, vista a armadura espiritual, faça boas alianças espirituais. É o que Deus está dizendo à segunda igreja nessa manhã, nesse dia. Curve a sua cabeça e feche seus olhos.
Amém.